ia fazer no celular de neta, mas não aparece a ferramenta de convidar. Porque o meu tá com aquele problema, né? Vai travar, mas Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, glorificado seja Deus. Ó Deus, abençoa, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live da Igreja Deus é Fiel, a Igreja de Picoremas, do Ministério Deus é Fiel, na responsabilidade do pastor Edivaldo Diniz, glorificado seja Deus, na responsabilidade do pastor Deilton Monteiro, o costume de tanto tempo vivido, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade. Nós vamos fazer uma oração. A missionária Glória vai estar louvando ao Senhor. Graças a Deus, o nosso irmão presbítero Manuelzinho já se encontra conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ali de Campina Grande, daqui a pouco ele estará dividindo a tela conosco. E com certeza a bênção hoje é para você que está conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo e Justo, glorificado seja o teu nome para todo sempre. Te agradecemos por essa rica e bondosa oportunidade de unirmos neste culto virtual, ó Pai, com o intuito de abençoar a vida das pessoas que se conectam conosco. Nesta noite, meu Pai, está conosco o presbítero Manuelzinho, ali do Campina Grande. Peço a tua graça sobre a vida dele, derrama da tua unção, do teu poder, dai sabedoria ao teu servo, mas também, Senhor, abençoa cada um das pessoas que estão conectadas conosco. Pai Santo e Justo, nós temos na tua graça para renovar pessoas, para libertar pessoas, para tirar da garra do inimigo, Senhor Jesus, para repreender enfermidade, curar a alma, curar o espírito, curar, Senhor Jesus,
ó Deus, transformando em uma nova criatura. Pai, em nome do teu Filho amado, nós iniciamos essa live e confiamos no teu poder e na tua graça. Amém. Glorificado seja Deus. Convido a missionária Levita Glória, ela vai estar louvando ao Senhor nesse instante. Nós vamos daqui a pouco estar aí com o evangelista, presbítero, evangelista, Manuelzinho, aqui glorificando a Deus, dividindo a telinha conosco, e com certeza Deus vai abençoar grandemente. Aleluia. Salva a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pegue a tua parte, irmão.
Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir o diácono Laércio com uma leitura bíblica para a nossa meditação e logo após a missionária Levita Glória estará trazendo mais um louvor e já estaremos aí entrando, dividindo a tela com o presbítero, o evangelista Manuelzinho. Salve os irmãos na paz do Senhor. Deus e alegria, né, irmãos, estarmos hoje, nesta noite, para compartilharmos esta live com o nosso irmão Manuelzinho, né, evangelista. Ele vai trazer a palavra nesta noite. E eu quero deixar um pouco da palavra do Senhor também, que se encontra no livro de João, livro do apóstolo João, capítulo 4, 2 versículos, o 23, 3 versículos, 2 versículos, 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Palavra maravilhosa, né, de Jesus Cristo, quando estava ali junto naquele poço, quando ele estava ali de viagem e passando aquele poço, se sentiu cansado e sentou ao poço, e ali chegou uma mulher samaritana, né, naquele momento, para tirar água do poço, e Jesus lhe pediu água, e ela disse que o poço era fundo e não tinha com quem tirar, mas ele disse a ela, se eu te der a água e você beber, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará, correrá mais aquele beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der de se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos dá, né? Uma água que jorra para a vida eterna, nós vamos para a vida eterna. Então, Jesus ali, quando estava, disse àquela mulher que ele tinha a água da vida, a água que saciava toda a sede, né? E ela, depois ela ficou conversando com ele, e ele disse que mandou que ela chamasse o marido dela, mas ela disse que não tinha marido. Ele disse: disseste bem, mulher, pois tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. E aí ela reconheceu que ele era o profeta. Então, a partir daquele momento, ela começou a acreditar em Jesus Cristo como um profeta de Deus, enviado do Senhor, para conceder a graça da salvação. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pai Santo e Justo, glorificado seja teu nome. Te agradecemos pela leitura bíblica. Mais uma vez agradecemos pela vida de cada das pessoas que estão conectadas conosco. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre os membros dessa igreja, sua família, protege, livra deste mal que assola a humanidade, esse coronavírus, Senhor Jesus. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, resolve também os problemas de natureza financeira, de natureza de saúde, espiritual, conjugal, familiar, Senhor, visita cada um, Senhor. Ó Deus, abençoando, repreendendo todo o mal, aumentando a fé e dando força e esperança de que um dia nos encontraremos uma vida melhor, Senhor Jesus, na vida eterna, lugar de paz e gozo e de alegria, segundo tu tem prometido, meu Pai. Pedimos a tua graça mais uma vez, Senhor, manifesta do teu poder e da tua graça na vida do evangelista que está conosco nesta noite. Pai Santo e Justo, nós cremos no teu poder, na tua manifestação, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor missionário. Levita Glória. Aleluia.
do Senhor. Já deu, irmão Glória. Já deu aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos ouve aí, que está conosco, Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aí participando conosco dessa live, né? O evangelista Manuelzinho, ali de Campina Grande, está entrando nesse instante aí para louvarmos, para falar das grandezas de Deus, né? Trazer uma palavra ao seu coração nesse instante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, ministro. E você, tá bem? Tudo na benção, pastor. Deixa só, eu vou só tentar aqui dar mais uma luz aqui no celular, clarear mais. Só um minuto. Louvado seja Deus. Ficou melhor agora, hein? Tá melhor. Ministro Manuelzinho, pastor. seja bem-vindo aí para estar conosco aqui, né, para compartilharmos aí as grandezas de Deus através dessa live, né? Já começo agradecendo por ter aceitado o nosso convite, viu? Deus continue te abençoando grandemente, né? O irmão mora em Campina Grande, né? Isso, pastor. Eu saúdo a todos os irmãos também, ao pastor José Hilton, né, conhecido carinhosamente por nós como pastor Zildo, dessa igreja tão abençoada, Igreja Evangélica Deus é Fiel. Deus abençoe também o seu pastor presidente, toda a convenção aí da igreja, que o Senhor Jesus abençoe. Nós somos aqui de Campina Grande, congrego na Igreja Assembleia de Deus, somos pastoreados e presididos pelo pastor Daniel Nunes da Silva, e para mim é uma honra poder estar com os irmãos, não só com o pastor Zildo, mas com o nosso irmão Laércio, estou vendo ele daqui, né, o nosso irmão Laércio, e todos os outros irmãos aí em Coremas, que nós temos um carinho muito grande, né, a todos os irmãos de todas as igrejas, independentemente de qual denominação os irmãos que estão assistindo façam parte, mas nós temos um carinho muito grande. Oportunidade também, pastor Zildo, de mandar a paz do Senhor a todos os pastores aí da cidade de Corema, pastor Edivaldo, pastor Francisco, pastor da Assembleia de Deus também, a todos os pastores, pastor João Batista, são todos amigos do coração que o Senhor Jesus nos presenteou. E é uma honra poder estar com o senhor, viu, pastor Zildo? Amém, a honra é nossa, pastor evangelista. A gente, aproveitando, antes do irmão iniciar com a seu trabalho nesta noite, sua missão, eu gostaria de... vamos compartilhar um pouquinho de uma experiência que você acaba de passar, de adquirir aí. Rapaz, diz que o irmão foi aprovado o Covid, passou por essa experiência aí da quarentena, aí, do isolamento social. Sim, pastor Zildo. Então, nós aqui temos um trabalho evangelístico chamado Evangelizando sobre Rodas. E quando começou essa quarentena, né, eu estava em João Pessoa no dia 15 de março. No dia 16 de março eu tinha uma viagem, eu tinha uma agenda a cumprir ali na cidade de São Paulo. E por conta dessa situação nós não podemos viajar, né? Não viajei. E nós não paramos nem um minuto, né? Começamos com um projeto de evangelismo aqui em Campina Grande chamado Evangelizando sobre Rodas, com a banda Chamas Pentecostais. Sempre a gente estava todas as tardes evangelizando na rua, nunca paramos, mas essa questão do Covid, pastor Zildo, é algo assim que a gente não consegue explicar aonde foi infectado, né? Mas hoje completam 30 dias, né? 30 dias que eu fui infectado, e na realidade, com 17 dias, tanto eu como a minha esposa fomos testados positivos.
o meu filho de 4 anos de idade ainda vai fazer o exame, mas teve os sintomas. O outro de 11 anos, se porventura aconteceu com ele, foi assintomático. Passamos momentos terríveis aqui dentro da minha casa. Nós ficamos 17 dias de isolamento total da sociedade. Tudo que se trazia para a minha casa, a minha mãe e meu pai traziam até a porta da casa, a gente pegava na porta, e assim nós ficamos por 17 dias. Completando 17 dias, a médica nos deu alta e a gente pôde voltar ao convívio da sociedade. Só que ela nos deu alta, pastor Zildo, no dia 15. Quando foi no dia 16, a febre voltou muito forte, né? A febre voltou. E nós precisamos retornar ao hospital nesses últimos 12 dias. Precisei ir ao hospital 2 vezes. Então, as minhas plaquetas, como diz a medicina, despencaram, né? Baixaram muito. Fizeram até teste de dengue, mas disseram que deu negativo. E, segundo eles nem eles entendiam o que estava acontecendo, se era por causa do Covid ou não. E as minhas plaquetas, o normal é 150 mil, chegou a 32 mil. Mas a médica me mandou para casa, disse que a qualquer momento eu poderia ter uma hemorragia. Mas eu entendi, pastor, quando a médica disse que não sabia o que estava acontecendo comigo, eu entendi que há coisas que Deus permite a medicina resolver, mas há situações que é para Deus mesmo resolver. E eu voltei para casa. Nós estávamos num ritmo muito grande antes do Covid, fazendo muitas lives, e todos os momentos eu falando sobre a fidelidade de Deus. E quando eu fui infectado, isso não mexeu com a fidelidade de Deus, porque Deus continuou fiel na minha vida. E nesses últimos médica, nem o pessoal do laboratório sabia o que estava acontecendo. Porque de 32 mil multiplicou para 77 mil. De 77 mil, 73 mil. E agora, amanhã ou quinta, eu vou repetir o exame, porque foi um pedido da médica, mas desses 30 dias, pastor Zildo, há 3 dias, nós estamos se sentindo muito bem. Domingo já fui ministrar no nosso Templo Central. Ontem já ministrei em outra live. E graças a Deus, eu posso aqui dizer que nós não vencemos o Covid, mas Jesus venceu o Covid pela minha família. Eu, a minha esposa, meus filhos. Amém. Glória a Deus. De posse de vitória. Uma experiência que eu não desejo a ninguém, que aquele que foi infectado é porque Deus permitiu e Deus vai cuidar de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Quer dizer que agora você já recebeu o sinal da medicina para ficar normalmente entre a sociedade. Isso, pastor Zildo, isso. Na realidade, eu fiquei mais uns dias porque eu fiquei muito debilitado, fiquei muito desidratado por conta das plaquetas, né? Mas com 17 dias, quando a gente estava infectado, a médica já nos liberou para ter o convívio. Tanto eu, minha esposa também já foi liberada. Os meus filhos, depois que eu e minha esposa fomos liberados, eles ainda precisaram ficar mais 8 dias, né, para poder completar os 15 dias. Mas graças a Deus, foram 29 dias aí de uma luta um pouco pesada, assim como eu posso definir. Mas o Senhor Jesus é fiel, o Senhor Jesus é amigo e o Senhor Jesus cuidou de nós. E um certo dia, pastor, eu ia sair daqui da minha casa e fui lá no centro, e quando eu cheguei em frente ao hospital de campanha do Covid, aqui em Campina Grande, o Hospital Pedro I, ia saindo um carro da mortuária. E naquele momento eu ia ouvindo o louvor da Fabiana Anastácio, né? A saudosa Fabiana Anastácio. Te adorarei. E eu me empolguei, eu comecei a cantar o louvor, comecei a falar em língua estranha, comecei a adorar a Deus. E quando eu cheguei de frente ao hospital, ia saindo um carro da funerária. E Deus ali falou profundamente ao meu coração e disse: eu te livrei do vale da sombra da morte. Então hoje eu posso dizer para o Senhor, posso dizer para os irmãos que estão aqui nos ouvindo, o Senhor Jesus me livrou e livrou minha casa do vale da sombra
da morte. E nós estamos aqui para testemunhar que Jesus venceu o Covid por nós. Amém, glória a Deus. Sente as energias recuperadas, disposição, sem desânimo, está normal mesmo? Então, pastor Zildo, eu de 3 dias para cá, eu posso dizer para o senhor que se não tiver 100% ainda está quase, mas o que é que eu posso falar aqui? A recuperação, ela assim, você perde o risco de estar infectando outras pessoas, né? Alguns dizem que você fica imune, mas não é nada comprovado ainda, mas há um momento de restauração, você sente suas forças cansadas, você sobe, o meu caso aqui, que moro no primeiro andar, eu subo as escadas, eu sinto um pouco cansado, mas a cada dia, a cada momento, a gente sente que Jesus está nos restaurando. Hoje, se eu for analisar há 10 dias atrás o meu estado, hoje eu posso dizer para o senhor que estou recuperado 100%, graças a Deus, e crendo que a cada dia vai melhorando, entendeu? Assim, há uma certa fragilidade na questão do cansaço físico, você anda mais um pouco. Esses dias eu tive que resolver uma situação, eu andei assim uns 2 quilômetros, eu me senti cansado, mas a gente sabe que isso aí agora é só um tratar de Deus, vai restabelecendo nossas forças, mas o pior, em nome de Jesus, já passou, né? Amém, glória a Deus. Ministro, a gente fica maravilhado por estar conversando com alguém que ultrapassou, né, a experiência, venceu em nome de Jesus, né? Isso é até bom para a comunidade que se conecta conosco nesse momento, porque dá uma esperança que, ainda que contraia, mas há uma chance muito grande. Por sinal, a gente tem observado aí nos relatórios, eu coleto todos os dias os resultados, tanto mundial como nacional, e certo. A medicina já está conseguindo recuperar 54% dos infectados. 54%, mais da metade já está sendo curado. Todos os dias a gente acompanha os relatórios aí, é uma bênção de Deus. Os óbitos baixaram, né? Aumentou os casos, as confirmações aumentaram, mas aumentou a recuperação e diminuiu os óbitos, né? Isso prova que estamos vencendo em nome de Jesus, né? Esperamos que não chegue a causar danos maiores, né? Mas vamos continuar orando, agradecemos por estar presenciando essa sua experiência vivida, né? Que Deus possa te abençoar maravilhosamente. Glória a Deus antes que o irmão entre com a sua ministração aí, eu gostaria de deixar uma saudação para as pessoas que estão conosco nesta noite. Amém. Cláudia Fernandes, que está conosco nesta noite. O pastor Josean aí em São Paulo, Josean dos Santos, que está conosco nesta noite. Um abraço, pastor. Deus abençoe grandemente, continua abençoando. Priscila Alves, também em São Paulo. José Laedson Andrade, né, que está conosco nesta noite. Sion Soares, José Nobre Souza, né, Fábia Roberto, provavelmente a esposa do pastor Gil, Deus abençoe. Maria Silvânia, que está conosco. Bastiana Soares, Walter Ribeiro, né, que está conosco também, Daniel Galdino, pastor Daniel Galdino, também aí em São Paulo, né, está conosco, entre outros irmãos. Está conosco aqui na nossa retaguarda o diácono Laércio, a missionária Neta, minha esposa, e a missionária Glória, que também trabalha conosco aqui, ajudando essa obra que está iniciando ainda, mas cremos em Deus. A pandemia, quando as coisas estavam se organizando, a pandemia veio e bagunçou tudo, mas Jesus está no controle, né, irmão? Jesus está no controle. É verdade. Agradecemos e seu irmão, fique à vontade, irmão. Amém, amém. Amém, pastor Zildo. Vamos aqui. O Senhor colocou no meu coração trazer uma mensagem hoje, né? Em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, esse momento difícil, como o senhor falou. Aqui em Campina Grande, ontem, a nossa igreja deu as retomadas aos trabalhos, né? Começaram os trabalhos presenciais.
limitados, com 30% só dos irmãos. Ontem nós participamos do primeiro culto de doutrina, onde o nosso pastor presidente nos trouxe uma palavra abençoada, mas nós sabemos que essa pandemia, como o senhor disse, né, quando as coisas estavam se organizando, essa pandemia chegou e mudou muita coisa, né, em todas as áreas. É uma questão que atinge a saúde, o setor da saúde, mas que todos os outros setores estão sendo prejudicados. Setor administrativo, financeiro, a política do nosso país. Então, em todas as áreas nós estamos sofrendo alguns danos, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo. E o texto que o Senhor colocou aqui no meu coração é uma palavra de esperança em meio a essa crise, porque nesse momento que nós estamos aqui, infelizmente há pessoas que estão desesperadas, mas Deus tem uma palavra ao seu coração. Assim como eu estou aqui nessa noite contando o testemunho, falamos o testemunho, que Jesus nos curou do Covid, eu creio que nessa noite Jesus há de curar muitas pessoas. Porque nós temos que entender uma coisa. É verdade que muitos estão indo a óbito, é verdade que muitos estão infectando, mas nós temos uma verdade também que Jesus está curando. E tudo isso está no controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 41. Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 41. Eu quero trazer uma rápida reflexão ao coração dos irmãos, porque creio que Deus tem uma palavra ao coração de cada um. Sei que essa campanha de oração são de muitos dias, muitos homens de Deus já passaram por aqui, mas esse foi o texto que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com o senhor, com o pastor Osildo e também com toda a igreja que está nos assistindo agora em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo de número 41. Diz assim o texto sagrado: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou repetir. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de uma transição, um momento onde alguns sinais estão acontecendo, né? Os estudos escatológicos acerca da volta de Cristo Jesus, muitos estão debatendo, se aprofundando mais ainda, mas nesta noite Deus separou algo aqui e colocou algo no meu coração, a tratar com pessoas que estão desesperadas nesse momento. Nós estamos há 100 dias que essa pandemia começou a afetar o nosso país. Porque a crise que nós estamos vivendo não é uma crise só na nossa nação, é uma crise mundial. Mas aqui no Brasil, nós estamos há aproximadamente 100 dias que começou toda essa quarentena, toda essa situação de isolamento social, onde muitos estão atravessando momentos muito difíceis dentro de casa, adquirindo depressão, outros estão desesperados, outros estão pensando em tirar sua própria vida. Nós sabemos que o foco na saúde hoje se chama Covid-19, mas nós sabemos que o Covid-19 não é a última, não foi a primeira e não é a última doença. Nós sabemos que enquanto algumas pessoas estão se infectando, outras estão sendo curadas, outros estão sendo recolhidos por Deus, nós sabemos que ainda há outras doenças, pastor. Há outras doenças que estão assolando também a nossa humanidade. Tem pessoas que estão morrendo de câncer, tem pessoas que estão enfermos com outros tipos de enfermidade, então as enfermidades não pararam. A questão é que, no momento, há
uma certa atenção maior por conta dessa pandemia relacionada ao Covid-19. Mas entenda uma coisa, as coisas de Cristo Jesus são fantásticas, maravilhosas. Eu encontro Cristo Jesus na Bíblia Sagrada quando nós estamos lendo os evangelhos de Cristo Jesus, quando nós estamos comparando também os evangelhos sinóticos, nós entendemos uma coisa: Jesus tinha suas formas de operar milagre, Jesus tinha suas formas de falar ao povo, de trazer uma palavra ao coração do povo. Nós encontramos Jesus muitas vezes curando os enfermos. Nós encontramos Jesus, como vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 11, a Bíblia diz que após dar os últimos preceitos, Jesus sai à cidade deles, que eram os discípulos, a ensinar e a pregar o evangelho. Nós vamos ver de muitas formas Jesus chamando a atenção através do ensino e da pregação do evangelho. E quando nós estamos observando o capítulo 4, aqui do livro de Marcos, nós vemos que a forma escolhida por Jesus naquele dia de anunciar o seu evangelho foi através das parábolas. Nós vamos ver no capítulo 4, Jesus falar da parábola do semeador, Jesus falar da parábola da candeia, da parábola da semente e também da parábola do grão de mostarda. O interessante é que Lucas está escrevendo e dizendo algo que eu acho muito interessante. Marcos não vai trabalhar aqui agora nesse texto a hora exata, não. Mas Marcos está escrevendo e dizendo que já era tarde. E já sendo tarde, nós vamos observar no versículo de número 35, que Jesus está dando uma ordem aos discípulos. Marcos está escrevendo aqui e dizendo, naquele dia, sendo já tarde, agora Jesus vai dar uma ordem aos discípulos. E a ordem que Jesus vai dar aos discípulos é: passemos para outra margem. Agora entenda uma coisa, a ordem que Jesus está dando é: passemos para outra margem. Quando nós vamos acompanhando aqui a leitura, nós observamos que, deixando a multidão, o levaram consigo assim, e estavam num barco consigo. Vamos começar a entender o texto. Marcos está dizendo que havia um barco e havia outros barquinhos que seguiam esse barco. Marcos está dizendo que já era tarde e Jesus vai dar uma ordem: passemos para outra margem. Entenda uma coisa, quando Jesus está dando a ordem, passemos para outra margem, Jesus está dando uma ordem a muitos ali pescadores profissionais. Isso quer dizer, para os discípulos estarem na margem agora, na margem do mar conhecido como o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia é conhecido também como Genezaré. Esse mar, que na realidade não era um mar, era apenas um lago, um pequeno lago de 21 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura. E quando Jesus está dizendo, passemos para outra margem, independentemente de estar na margem ou estar em alto mar, para os discípulos era como se estivessem em casa, porque ali havia pescadores da Galileia, o mar de Genezaré, como você queira chamar, conhecia como se fosse a palma da sua mão. Muitos ali pescaram várias noites, então para ele está em casa. Mas Jesus está dizendo, passemos para outra margem. Isso quer dizer, no momento que se sai de uma margem de terra seca e vai até a outra margem, isso vai acontecer o quê? Uma viagem marítima. Agora entenda uma coisa. A Bíblia diz que no percurso dessa viagem marítima, aonde os discípulos estavam em um barco, Jesus estava naquele barco, só que tem um porém. A Bíblia diz que Jesus estava de que forma? Descansando
porque estava cansado. E quando nós observamos o texto vai dizer que Jesus, no versículo de número 38, que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Isso quer dizer, Jesus estava na polpa do barco com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo. Mas enquanto isso, num certo ponto do trajeto, a Bíblia vai dizer algo interessante. A Bíblia vai dizer que os ventos começaram a aumentar sua velocidade. E quando os ventos aumentaram a sua velocidade, no versículo de número 37, vai dizer que se levantou um temporal. E o texto é bem claro e objetivo. Não diz que o temporal era pequeno, era um grande temporal. E levantando-se esse grande temporal, que nós podemos chamar de tempestade, a Bíblia diz que os discípulos, eles vão entrar em desespero, mas há um momento de entrar em desespero. O desespero dos discípulos não vai começar quando os ventos começam a chegar. O desespero não chega quando o temporal se levanta. Se você for observando o texto, você vai entender que o desespero chega quando as ondas começam a passar por cima do barco. E a lei da gravidade é algo real. A água sobe, passa por cima do barco, ela cai dentro do barco. E o texto vai dizer que o nível da água começa a aumentar. Isso quer dizer, é no momento que um discípulo olha para o outro e diz, nós vamos naufragar. Por quê? Porque o barco está enchendo de água, nós vamos afundar. É nesse momento, pastor Zildo, que começa o desespero. E se tem uma coisa que eu quero deixar bem frisado aqui nesta noite, é que nós temos que tomar cuidado em decisões que tomamos em meio ao desespero. Há decisões que nós tomamos em meio ao desespero que nunca mais elas serão solucionadas. Então nós temos que tomar cuidado com o que vamos decidir em meio ao desespero. Em meio ao desespero nós estamos fragilizados. Em meio ao desespero muitas vezes nós estamos até mesmo recuados. Mas entenda uma coisa, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, enquanto há pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão felizes, que estão alegres, que foram curadas, há outras, pastorzinho, que estão desesperadas. E quando eu estava aqui ouvindo a missionária louvar os louvores, Deus falou ao meu coração algo muito forte. Deus disse, olha meu filho, nessa noite, através dessa live, eu estarei curando pessoas que estão desesperadas. Aleluia. Há pessoas que estão tentando, já tentaram tirar a própria vida. Há pessoas que nesse momento estão tão desesperadas que estão pensando em parar, em desistir. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer uma coisa, minha irmã. Você não vai parar, você não vai morrer no controle deste barco. Olha lá, é que eu faço. Aleluia. Entenda uma coisa, comece a entender uma coisa. É no momento do desespero que os discípulos vão tomar uma atitude. E quando nós lemos o versículo de número 38, a Bíblia diz que a atitude que os discípulos vão tomar é: vamos despertar o mestre. Aí os discípulos despertam Jesus e despertam Jesus fazendo uma pergunta: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Vamos entender uma coisa: há decisões que são tomadas no momento de desespero, que muitas vezes nós erramos e não temos como voltar atrás. Mas entenda uma coisa: se os discípulos tivessem lembrado da ordem que Jesus deu, qual foi a ordem que Jesus deu no versículo de número 35? A ordem que Jesus deu foi: passemos para outra margem. Agora entenda uma coisa: quem está dando a ordem, passemos para outra margem, é Jesus. Jesus não está garantindo que não vai ter tempestade. Jesus não está garantindo que não vai ter tribulações.
Jesus não está garantindo que teria aflições, não. A única coisa que Jesus está garantindo é: eu garanto a saída e eu garanto a chegada. Se você for observar o capítulo 5 vai começar dizendo: e chegaram à outra margem do mar. Isso quer dizer, Jesus não garantiu que não teria tempestade, mas Jesus garantiu uma coisa: nós vamos sair e nós vamos chegar. É verdade. Agora entenda uma coisa que Glorificado seja Deus. há pessoas, pastor Zildo, que estão tão influenciados na situação que nós estamos vivendo, que só conseguem enxergar o que está acontecendo. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: para de olhar para o cenário negativo e começa a preparar as coisas para aquilo que está chegando para a sua vida. A coisa nova da parte de Deus que está chegando. Tem coisa grande da parte de Deus que está chegando. Vamos entender uma coisa. Há pelo menos 2 tipos de tempestade. Um tipo de tempestade eu descobri que é para disciplinar. Quando é que isso acontece? É quando nós erramos. Aí Deus permite as tempestades para nos disciplinar. Mas entenda uma coisa: nem toda tempestade é disciplina. Nem toda hora que Deus te prova é porque você está em pecado. A Bíblia vai dizer uma coisa extraordinária. Um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro, reto, se desviava da aparência do mal. E um dia Deus permitiu Satanás tomar dele num só dia as ovelhas, os camelos, suas juntas de boi, de jumentas, seus filhos e suas filhas. Mas nem por isso Jó, ele negou o nome de Deus, não. Sabe qual foi a resposta de Jó? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá. Ele me deu e ele tomou. Isso quer dizer, Jó não servia a Deus pelo que Deus dava a ele, mas Jó servia a Deus pelo que Deus é. Agora entenda, há momentos que a tempestade vem para nos disciplinar. Mas eu descobri, pastor Zildo, que há momentos que a tempestade vem para nos aperfeiçoar. Há momentos em nossa vida que Deus quer fazer algo tão grande que nós não estamos preparados para receber. Aí Deus permite a tempestade para um aperfeiçoamento. Não pense que a pandemia vai acabar com o teu sonho. Não pense que a pandemia vai acabar com a tua história. Não pense que a pandemia vai destruir o que Deus tem na tua vida. Pelo contrário, Deus está te aperfeiçoando para coisas maiores. Essa tempestade que você está vivendo é apenas um aperfeiçoamento da parte de Deus para coisas maiores. Agora entenda uma coisa. A pergunta dos discípulos é: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estavam em meio a uma tempestade. Uma tempestade é um estado climático marcado por ventos fortes. Eles estavam em meio a uma tempestade. As tempestades são inesperadas. As tempestades são perigosas. As tempestades são surpreendentes. Mas entenda uma coisa para eu finalizar. O que eu acho interessante é que no versículo de número 38, a pergunta dos discípulos é a Cristo: o Senhor não se importa que pereçamos? E agora a Bíblia diz que Jesus vai despertar. E despertando Jesus, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez foi repreender o vento. A segunda coisa que Jesus fez foi acalmou a tempestade. Escute uma coisa, eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Não importa se a tempestade está te disciplinando ou te aperfeiçoando, mas o importante é que Jesus está no barco. E se Jesus está no barco,
Jesus tem o controle dos ventos, Jesus tem Aleluia. o controle das ondas, não importa a velocidade dos ventos, não importa o tamanho das ondas, aquele que faz cessar, aquele que acalma, Aleluia. está em nosso meio nesta hora, pastor Zildo. Não importa, eu estou em Campina Grande, o Senhor está em Coremas, aonde quer que essa pessoa esteja acompanhando essa live, Jesus manda eu te dizer, é noite que a tempestade vai se acalmar. Você não vai morrer na tempestade, você não vai parar na tempestade. Deus me trouxe aqui para dizer, toma uma atitude, para de querer remar o teu barco. Aquele que quer remar é porque quer dar a direção. Jesus me trouxe aqui para dizer, solta os remos e deixa Jesus remar por você. Porque Jesus sabe a melhor direção para a sua vida. Mas Jesus está dizendo, eu acalmo o mar, eu repreendo o vento para te dar vitória. Agora entenda uma coisa. No versículo de número 38, a pergunta dos discípulos para Jesus é, o Senhor não se importa que pereçamos? Mas no versículo de número 41, os discípulos não estão perguntando para Jesus. O texto diz que os discípulos agora estão sentindo um grande temor. E eles estão dizendo um para o outro. Isso quer dizer, eles estão dizendo, eles estão afirmando um para o outro. Aqueles que hora atrás perguntou para Jesus, não se importa que pereçamos, é os que estão agora olhando um para o outro e dizendo, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta que eu faço aqui nesta noite é, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o autor da vida, este é o pão da vida, este é o caminho, a verdade e a vida. Este é o bom pastor. Este é a água que mata a tua sede e você não volta a ter sede. Este é o sol da justiça. Este é o Filho de Deus. Este é o Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é aquele que quando Jesus chega, o cego vê, o aleijado anda, o coxo corre. Quem é este? Este é Rei dos Reis. Este é Senhor dos Senhores. Mas quem é este? Este é o teu refúgio. Este é a tua fortaleza. Este é o teu socorro bem presente. Não importa o tamanho das ondas, não importa a velocidade dos ventos, o teu socorro está chegando, o teu refúgio está chegando, a tua fortaleza já chegou na tua vida. Eu vou falar o que Deus está mandando, pastor. Enquanto eu estou aqui ministrando, Deus manda eu falar para a tua vida. Estou eu curando depressão, estou eu te livrando do vale da sombra da morte. Em tempo de crise, em tempo de pandemia, Deus me trouxe aqui nesta live para te dizer, eu tenho controle de todas as coisas. Você não será vencido pela depressão. Há espírito de suicídio que está sendo repreendido aqui nesta noite. Deus está entrando na tua casa. Deus está tratando da tua família. A ansiedade que não te deixava dormir, Deus manda eu te dizer, estou eu te devolvendo o sono do justo nesta noite. Entenda. Aleluia. Entenda para que eu possa finalizar. Glorificado a toda essa situação, aonde no verso de número 38, os discípulos estão perguntando, o Senhor não se importa que pereçamos? Mas no versículo de número 41, eles estão dizendo uns aos outros, e estão dizendo cheios de temor,
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Escute uma coisa. Analisando esse texto, eu descubro uma coisa, pastor. Como devemos enfrentar as tempestades? Como devemos enfrentar esta crise? Como devemos passar por esta pandemia? Primeira coisa, devemos passar por esta crise, devemos passar por esta tempestade, devemos passar por esta pandemia obedecendo a Cristo. Nós não podemos deixar de obedecer a Cristo. Segunda coisa, nós devemos passar por esta tempestade cheios da presença de Deus. Não é momento de enfraquecer. Paulo, escrevendo à igreja tessalônica, Paulo disse que nós devemos regozijar sempre. Isso quer dizer, nós devemos ser alegres sempre. Nós temos que passar por esta pandemia. Sabe de que forma? Cheios da presença de Deus. Terceira, orando a Deus. Por que eu devo orar? Eu devo orar porque sem orar eu não vou sobreviver. Por que eu devo orar? Eu devo orar porque a oração produz resposta. A oração produz efeito. E a quarta situação, como a tempestade por esta descobrir a vacina do coronavírus. Estão tentando descobrir aí, não conseguiram ainda. Eu descobri a vacina do coronavírus na Bíblia Sagrada. Do coronavírus estamos vivendo é descansar em Deus. Passe por essa tempestade adorando a Deus, orando a Deus,